Bom dia, irmão. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Independente. Hoje é domingo, 24 de maio. Queremos passar um tempo meditando na Palavra de Deus e eu convidarei antes de mais nada os irmãos a orarem comigo. Senhor Pai, obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado pela oportunidade de reunirmos em Teu nome. Abençoe a Tua Palavra e fale aos nossos corações por meio dela, Pai. Peço que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para nos ensinar, nos exortar, nos edificar e nos desafiar a viver descansando, ó Pai, na Tua santa e bondosa mão. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Amém. Irmãos, quantas vezes você já ouviu nesses últimos 2 meses frases como que dias são esses que estamos vivendo? Até parece um filme de ficção que estamos vivendo. Jamais imaginei que tal coisa poderia acontecer em nossos dias. Essas frases expressam o espanto que a sociedade tem diante da pandemia, do que está acontecendo em nossos dias. Além do perigo real que o vírus apresenta, existe o desentendimento de governantes, opiniões contrárias sobre que tipo de tratamento deve ser administrado. O povo fica no meio, na dúvida, se houve um grupo, houve outro grupo, e a situação já está se evoluindo aí para o segundo mês, já chegando a caminho do terceiro mês. O número de mortes sobe a cada dia. Hoje, quando estou gravando essa mensagem, nós estamos em mais de 18 mil e com certeza no domingo pela manhã chegaremos a 25 mil pessoas mortas no Brasil. De um lado tem aqueles que se desesperam, ficam com medo. Pessoas morrem de medo de morrer. Do outro lado tem aqueles que, embora cientes da letalidade desse vírus, tocam a vida com o devido cuidado, sem dúvida alguma, sem, porém, se desesperar. E você, meu irmão? Como você tem portado nesses dias de coronavírus? Qual tem sido a sua reação diante dessas notícias que recebemos todos os dias? Sabe que alguns até acham que isso é uma invenção da mídia, que é um complô chinês para dominar o mundo. Outros acham que de fato acontece, mas a mídia está exagerando. Alguns dizem que se não houvesse o carnaval, não teríamos tido tantos contágios assim. Nós estamos sempre querendo buscar uma resposta. Estamos sempre querendo colocar a culpa em alguém. O ser humano é assim mesmo. Desde o Jardim do Éden, ele busca colocar a culpa no outro. Adão disse que foi a mulher que Deus lhe deu, que o enganou, e a mulher olhou para a serpente e falou que foi a serpente que levou ela ao engano. Nós buscamos culpar alguém. Nesse caso do exemplo do coronavírus, nós estamos aí culpando primeiro a China, depois culpamos os governos de São Paulo e Rio que liberaram para o carnaval. Outros culpam o presidente porque leva na brincadeira e se expõe, e aí o vírus se espalhou pelo Brasil inteiro. Independente de se você acha que um é culpado ou não, o fato é que o ser humano é assim. Embora o homem tenha responsabilidade nas decisões tomadas, e aqui eu não quero entrar na questão de quem é o culpado ou não, mas todos eles são responsáveis num determinado ponto. O fato é que existe um Deus e esse Deus está no controle de todas as coisas. E acredite, até no coronavírus, Deus está no controle. Deus não é pego de surpresa. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. E Ele sabe muito bem o que está fazendo. O mundo não está à deriva. Deus está no controle de tudo. Aquele que criou os céus e a terra, os animais, os homens, é o mesmo que sustenta todas as coisas diariamente. Vamos ler alguns versículos que nos apontam para isso. Convido a você a abrir aí, primeiramente em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Neemias 9, 6. Neemias 9, 6, nós lemos: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a
todos convida, e o exército dos céus te adora. Ainda o Salmo 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Agora, Atos 17, 28. Atos 17, 28. Atos 17, Novo Testamento, versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ainda Colossenses 1, 17. Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E por fim, Hebreus 11 e 3, que é um texto que todos, eu creio, sabem do que está falando da fé. E ele diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esses e outros versículos mostram claramente que existe um Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas. É difícil para uma sociedade humanista compreender que Deus existe. O humanista rejeita Deus. Mas, infelizmente, a ideia humanista tem penetrado dentro da igreja. Existem aqueles que são chamados de humanistas cristãos. Acreditam em Deus, mas não creem que Ele é o supremo criador e sustentador de todas as coisas. Eles creem que Deus, de fato, fez o mundo, mas que Deus agora não tem nenhum motivo para estar sustentando essas coisas. Eles não creem que Deus é supremo e que sustenta todas as coisas nos dias de hoje. Mas Deus fez o universo. O humanista, ele crê que tudo depende da ação do homem. É como se Deus tivesse dado a corda, e aí são aqueles que estão dentro da igreja, às vezes foram criados dentro da igreja, mas se contaminaram pela filosofia humanista e se encantaram com essa ideologia, mas não querem rejeitar o fato de que Deus existe. Então eles tentam criar uma fórmula de colocar Deus e seus pensamentos num pacote só. Então eles não creem que Deus está controlando todas as coisas. E é triste ver irmãos que cresceram ouvindo as maravilhosas histórias da palavra de Deus, como Deus criou todas as coisas, duvidando agora que Deus está no controle de tudo. Mas a verdade é que Deus não apenas criou o mundo, Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Ele mantém a vida de tudo o que Ele criou. Ele é supremo. Isso só bastaria para convencer o homem de quem é Deus. Não apenas um Deus criador, mas mantenedor de todas as coisas. Deus, além de tudo, Ele é autoexistente, imutável e autossuficiente. Os textos que nós lemos revelam isto. Então Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Além disso, nós lemos outros textos que mostram que, de fato, Deus não é só criador e conservador do universo, mas controlador dele. As coisas acontecem de acordo com a soberania de Deus. Deus está no controle. Não é apenas um chavão que alguns usam, né? Deus está no controle. Muitas pessoas usam essa expressão, mas não acreditam nisto. Mas Deus, de fato, Ele está ativo no governo do universo. E saber disto basta para acalmar os nossos corações. Aliás, o apóstolo Paulo, em Efésios 1:11, diz que ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. E para nós, filhos de Deus, não há coisa melhor do que estar debaixo da vontade de Deus, mesmo que essa vontade seja algo tão terrível como o que está acontecendo em nossos dias.
Mas vamos ver alguns outros versículos. Eu gostaria de ler o texto de Jó. Jó capítulo 37. Jó 37, versículo 10 a 16. Preste atenção no que Jó está dizendo aqui. Jó 37, versículo 10. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os seus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste os mais profundos do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ouviste essas portas da região tenebrosa? Deus vai fazendo várias indagações aqui a Jó, mostrando para ele quem ele é, como que ele fez todas as coisas. Então ele vai perguntando para Jó e mostra para Jó a sua completa ignorância a respeito do fato de quem é Deus. Por isso ele pergunta aqui no versículo desde o início do capítulo 37, mas ele vai perguntando para Jó a respeito de coisas que Jó via, mas não compreendia como essas coisas poderiam existir e se realizar. Conforme ele fala aqui no versículo 12, acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar? Não, isso acontecia antes de Jó nascer. Amanhã, à tarde, à noite, um novo dia. Mas vamos além. O Salmo 135, e esse salmo você poderia ler ele por completo em sua casa depois, mas vamos ler apenas o versículo 6 e versículo 7. Salmo 135, versículo 6, versículo 7. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Fez subir as nuvens dos confins da terra, faz o relâmpago para a chuva, faz sair vento dos seus reservatórios. E aí ele vai falando a respeito da maneira que Deus opera no universo, na criação de todas as coisas. Ainda o Salmo 104, voltando aí, e aqui nós vamos ler o do versículo 1 até o 14. Bendize a minha alma ao Senhor. Salmo 104, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu é magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu com uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e cobristes. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Faz crescer e revela para os animais as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o pão. E ele vai descrevendo aí toda também a maneira magnífica que Deus criou todas as coisas. Mateus 5,45, nós temos aqui também no texto
de Mateus 5:45, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 5:45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Se você está desesperado, preocupado, em dias de coronavírus, fique tranquilo, sossegue, descanse em Deus. Esse vírus não surgiu por acaso. Ao invés de se desesperar, de se preocupar, tentar achar algum culpado, confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Em ocasiões como esta, em muitas outras catástrofes, entenda de uma coisa: Deus tem um propósito em tudo. Você pode descansar no fato de que Deus determinou ter executado tudo isso para um propósito. Não foi por acaso. Deus vai nos ensinar muitas coisas, se é que Ele já não está nos ensinando. Quais seriam esses propósitos? É difícil para alguém entender como Deus tem um propósito no meio de uma catástrofe. Será que Deus é tão maquiavélico assim, ao ponto de fazer jovens, velhos, crianças sofrerem e morrerem? Não, Deus não é maquiavélico. Ele é justo. E a sua justiça nós vemos todos os dias. Em ocasiões como essa que estamos vivendo, podemos entender melhor a justiça de Deus. No Éden foi dito, Deus alertou o homem que se eles desobedecessem a sua palavra, eles morreriam. Gênesis 2:17. Se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então, desde lá do Éden, todo ser que nasce em pecado e nasce para morrer. O problema é que nós achamos que essa morte só pode vir ou poderia vir na velhice. Nós temos dificuldade de entender a morte na vida de uma criança, por exemplo. Temos dificuldade de entender como é que uma tragédia, por exemplo, em 2004, na Tailândia, tivemos o tsunami. Foram 230 mil mortes. Num único dia. Homens, mulheres, crianças. Não selecionou idade, não selecionou nacionalidade, não selecionou religião. Todos ali morreram. Muitos se salvaram, mas alguns acham que foram mais que 230 mil vidas. Mas contabilizado pelo menos 230 mil vidas se perderam ali. E as pessoas começaram a indagar, aonde está Deus? O que eu acho interessante é que aquelas pessoas que dizem não acreditar em Deus são as primeiras a perguntar aonde está Deus. Ora, se Deus não existe para essas pessoas, por que eles querem saber onde está Deus na tragédia? Aonde estava Deus no tsunami da Tailândia? Aonde está Deus com essa pandemia que nós estamos vivendo? Ora, se você não acredita em Deus, por que você quer saber onde Ele está? Mas eu vou responder. Deus estava lá na tragédia da Tailândia. E Deus está hoje, diante dessa pandemia, no mesmo lugar que Ele estava quando Jesus Cristo da cruz do Calvário clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Deus estava determinado a fazer com que o seu Filho subisse aquela cruz, para que Ele, morto, pudesse remir você dos seus pecados. Deus está no mesmo lugar, no céu, controlando todas as coisas. E mesmo seu Filho Jesus clamando, Deus estava ali, executando a sua ordem, para que por meio da morte de Cristo, eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Tragédias, pandemias, elas acontecem. Nada está fora do controle de Deus. Elas podem nos alcançar. Se Deus determinou que você vai morrer, por exemplo, de infarto, atropelado, velhinho ou de coronavírus, isso é de exclusividade dele.
O que você não pode é se desesperar. Tomamos as devidas precauções, no caso da pandemia, é claro. Nos é exigido usar máscara, passar álcool gel, higienizar bem as mãos. Tudo isso nós fazemos, é dever nosso. Mas se preocupar achando que vai morrer de coronavírus, presta atenção numa coisa. Não conseguimos, não podemos determinar o dia da nossa morte. Isso pertence a Deus. Vamos ler 2 textos. O primeiro é do Salmo, esse é bem conhecido, Salmo 119, versículo 16. Ele diz: terei prazer nos teus decretos. Salmo 119, versículo 16. Eu copiei errado aqui, mas é no Salmo 119 aqui. Nós vamos achar ele rapidinho. Só um instantinho. Embora sendo gravação, nós não editamos a mensagem. Por isso, nós fazemos dessa maneira assim. Salmo 119. Eu não vou poder pedir para vocês me ajudarem a ler o versículo, porque vocês não têm como me ajudar. Mas o Salmo 119, versículo que fala que os nossos dias estão contados diante do Senhor. Incrível que o versículo ele some da nossa vista quando nós estamos procurando ele. Mas para não perder muito tempo, vocês sabem que o Salmo 119, há o versículo, se eu conseguir depois achar até o final, mas há o versículo que nos mostra que os nossos dias estão contados diante do Senhor. Mas o outro versículo é de Jó 14:5. Jó 14:5. Eu fiz a fiscalização dos versículos, eu revi, mas pelo jeito eu comi bola. Mas Jó 14, versículo 5, diz assim: visto que os teus dias são contados, contigo estão os inúmeros dos meus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Visto que os seus dias estão contados, contigo estão os números dos meus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Além desse aqui, o Salmo 119 e o versículo que eu perdi aqui agora, e eu não vou mais tomar tempo tentando achá-lo, porque aí eu vou prolongar, mas vocês sabem muito bem que tem o versículo do Salmo 100, desculpa, não é Salmo 119, é Salmo 139, tá vendo? Salmo 139, não é Salmo 119, é o Salmo 139, versículo, aí sim, o versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o Salmo 139, versículo 16. Eu fui na que era Salmo 119 e achando que o versículo estava errado. Estava errado o capítulo. Nós conhecemos bem esse capítulo do Salmo 139, que fala da maneira magnífica que Deus criou o ser humano. Mas esses 2 textos nos mostram muito bem que os nossos dias estão contados diante de Deus. Não tem como fugir dele. Se Deus marcou a sua senha para amanhã, e aí os irmãos da igreja sabem quando eu digo o que é essa senha, se você não é da igreja, uma vez eu contei a historinha de que a nossa vida é como uma senha de supermercado. Você pega lá e fica esperando a sua chamada. Mas ao contrário do supermercado, na vida, você quer pegar a senha mais distante e que demore chegar no seu número. Mas um dia chega. Um dia chega. Então, quando chegar a sua senha, o dia que Deus marcou, vamos imaginar que Deus marcou para amanhã às 14h30. Não adianta. Amanhã às 14h31, você já não mais estará entre nós. Essa é a realidade. Parece chocante isso, né? Mas Ele é Deus. Tudo está em suas mãos. Olha só que Deuteronômio 32
39 fala. Deuteronômio 32, 39. Eu conheço alguns irmãos que falam que não leem o Antigo Testamento porque preferem o Novo Testamento, que o Novo Testamento ele tem coisas importantes e o Antigo Testamento não tem nada de importante para nos ensinar. Isso é um engano, mas olha só, Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isso não é uma ameaça. Para nós crentes, isso é um conforto, saber que ninguém pode nos ameaçar. Os irmãos que conhecem o Purna, o querido irmão de Guiné-Bissau, uma vez ele contou que uma pessoa o ameaçou de morte, falou que ia matá-lo. E ele disse assim, olha, você não pode fazer nada contra mim se isso não for determinado por Deus. E aquele homem ficou chocado com isso. E o que acontece é que esse homem já morreu e o Purna está lá vivo ainda. Então não se preocupe. Ninguém pode mexer na sua vida. Só Deus pode dar e pode tirar, como acabamos de ler aqui em Deuteronômio 32, 39. Você pode estar pensando que Deus é cruel, que nele não existe amor algum. Você está pensando errado se você pensa assim. Deus é amor. O problema é que as pessoas pensam que Deus é só amor. De fato, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. As pessoas, por pensar que Deus é amor, creem que Deus tolera todas as coisas e que Ele passa pano para o pecado. Deus não tolera o pecado. Olha o Salmo 5, versículo 4 e 6. Salmo 5, 4 e 6. Salmo 5, versículo 4 a 6. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, até o 6, né? Até o 6, isso. Olha o que ele diz aqui. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Aquela frase, muitas vezes, que talvez você já ouviu de púlpito, propagada como sendo um princípio fundamental da palavra de Deus, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não existe nada mais fraudulento do que essa frase. Não existe nada mais mentiroso do que essa frase. É uma falácia que se prega em nossos dias. E eu vou explicar por quê. De fato, Deus é amor, mas Deus é justo. E a sua justiça se estabelece na cruz de Cristo. Aliás, o amor e a justiça de Deus foram estabelecidos na cruz de Cristo. Quando o pecador confia na obra de Jesus Cristo e crê nele, ele passa a gozar do amor de Deus, do perdão e do amor de Deus. Porém, quando o homem se mantém rebelde ao sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, ele então experimenta da justiça de Deus. E a sua justiça, Deus estabeleceu que aqueles que não creem nele, aqueles que não creem na obra de Jesus Cristo, sobre eles permanece a ira de Deus. João 3,36 diz isso, que os que não creem, permanece a ira de Deus. Por natureza, o apóstolo Paulo fala, em Efésios 2,3, somos filhos da ira. Vamos lá, Efésios 2,3. Eu sei que eu estou dando muitos versículos para vocês, mas leem com calma. Efésios 2,3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus ama a sua criação, sem dúvida alguma. Deus amou o mundo. João 3,16 nos diz isso. Mas isso não impede de condenar esse mundo que ele ama, que ele amou, que ele criou. Isso não impede de condenar as pessoas que não creem na sua obra. Porque a condição do amor de Deus está baseada na obra de Cristo Jesus. No sentido salvífico,
Deus ama apenas os pecadores arrependidos. Deus ama a todos, mas isso não impedirá de condenar aqueles que rejeitam a obra de Cristo na cruz do Calvário. Não impedirá de condenar na perdição os que não creem em Jesus Cristo. Entenda de uma vez, Deus odeia o pecado e não tem como punir o pecado sem punir o pecador. Da mesma forma, é impossível tirar o bacon sem sacrificar o porco. Não dá para punir o pecado sem condenar o pecador. Então, qual é a solução? Eu já falei e eu vou repetir. Se houvesse um meio de punir o pecado sem punir o pecador, Jesus não teria morrido sobre a cruz. Mas por causa de não existir outro meio de punir o pecado sem punir o pecador, Deus se fez homem. Ele morreu na cruz para assim libertar o pecador do pecado. Hebreus capítulo 9, versículos 26 e 27. Hebreus 9, versículo 26 e 27. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a sua salvação. A única maneira de tirar o pecado do pecador é por meio do Senhor Jesus Cristo. Aquele que rejeita Cristo será punido. Então, Deus odeia sim o pecado e Deus odeia o pecador. Deus passa a amar o pecador que confessa Cristo como seu Salvador. Eu sei que é uma mensagem que pode chocar a muitos. Vocês não estão acostumados a ouvir esse tipo de mensagem. Nós estamos acostumados a ouvir o Evangelho, que eu sempre falo, de algodão doce. Tudo é docinho, mas acaba logo. Na primeira pandemia, as pessoas ficam preocupadas. Eu vou morrer. O que vai acontecer comigo? Crentes estão com medo de morrer na pandemia. Até antes da pandemia não tinha medo de morrer? Presta atenção à maneira que você está tratando essa situação. Você está desesperado ou está confiante em Deus? Tsunamis, terremotos, coronavírus são tragédias que ceifam vidas em grande quantidade. E isso nos afeta porque nós somos tomados de um sentimento de solidariedade. Mas pessoas morrem todos os dias, atropelada, bala perdida, câncer. O problema é que quando são indivíduos, separadamente, isso não nos afeta. Mas quando ouvimos, o Brasil chegou a 25 mil mortes de coronavírus. Aonde está Deus que não está vendo isso? Tsunami matou 230 mil. Cadê Deus que não está vendo essas coisas? Pessoas morrem porque o pecado trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. Se você já confiou sua vida na obra de Jesus Cristo, descanse nele. Não se desespere. Não procure culpar alguém, muito menos a Deus. Deus está no controle. Talvez você vai morrer nos próximos dias. Ou talvez não, vai durar muitos anos. Talvez você vai morrer e nem será de coronavírus. Semana passada eu estava arrumando um varal para Elizabeth e eu precisava subir num lugar que eu não alcançava, então eu peguei uma banqueta que eu tenho em casa. E a banqueta, aquelas banquetas meia manquitola, eu subi na banqueta e eu não sei se eu me distraí ou esqueci que eu estava na banqueta. Eu fiz um movimento que você já sabe o que aconteceu, né? A banqueta desequilibrou, eu caí e eu bati com parte do ombro e da axila no tanque. E o estrago só não foi maior porque o tanque, ele continua sendo, porque deu para aproveitar uma parte dele, de fibra sintética. Mas eu fiquei imaginando se aquele tanque fosse de louça. A louça, quando quebra, ela rasga.
como um vidro. E naquele momento que eu caí, eu só levantei e vi que quebrei um pedaço do tanque, mas quando cheguei à noite e fui tomar banho, eu vi o corte que foi feito, né, e ficou roxo por alguns dias. Mas não foi naquela vez. Mas eu poderia ter morrido naquele dia, sem coronavírus. Longe de brincar com a vida, o que eu quero dizer é que ninguém sabe o dia de amanhã. Então pare de se preocupar. Os seus dias estão contados por Deus. Não seja tolo. Agradeça a Deus sim por cada dia que você tem vivido e descanse nele o futuro da sua vida. Agora, se você ainda não tem essa certeza, você não tem essa esperança, então meu conselho é que você acerte sua vida com Deus, reconcilie com Ele por meio da obra de Jesus Cristo. Deus prometeu dar a todo aquele que nele crê vida eterna. Confie em Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para te salvar. Ao fazer isso, você também descansará nas promessas preciosas de Deus para o seu povo. Receba Cristo como seu Salvador, obtenha a vida eterna e deixe de viver debaixo da ira de Deus e passe a viver debaixo da graça e do amor de Deus. Eu espero que você possa ter compreendido essa mensagem que eu trouxe nessa escola dominical. Não se engane. O mundo está no controle. Deus controla todas as coisas. E se Ele mandou esse coronavírus, é porque Ele tem um propósito. Quem sabe de salvar almas. Quem sabe restaurar vidas. Reconciliar irmãos afastados da comunhão. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, por Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa falar e trabalhar no coração de cada um de nós. E possamos descansar, sabendo que o Senhor é o autor, criador e mantenedor de todas as coisas. Abençoe esse dia, ó Pai, lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.